com muita gratidão que estamos aqui novamente em nome do Centro Espírita Irmã Sheila para mais uma reunião virtual, agradecendo principalmente a espiritualidade amiga mais esta oportunidade. Lembramos a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e a magnetização das águas. Deus nosso Pai, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, pois sabemos que é um manancial infinito de toda energia, de todo amor, de todo conhecimento e luz. Sabemos, Senhor, que são insondáveis os Teus desígnios e para nós nunca é tão abertamente mostrado. Por isso te rogamos, Senhor, afasta de nós o orgulho, a desconfiança, a vaidade, os maus pensamentos e dá-nos, Senhor, a misericórdia, a caridade, os bons pensamentos, o amor. Divino Mestre Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que és o caminho que devemos seguir, és o nosso guia, és o nosso modelo. Sabemos que és a água pura que mata a sede, que és o remédio que cura todos os males, que é o bálsamo que alivia todas as dores. Por isso te suplicamos, permita que os bons espíritos tarefeiros do bem possa vir aos nossos lares, aos hospitais, principalmente às UTIs, nesses momentos de pandemia, Senhor. Leva-nos a confiança, a proteção, a saúde, a todos os irmãos que estão nesse momento em sofrimento. Ainda rogamos a direção espiritual da casa de Sheila, em nome de Irmã Sheila e de todos os trabalhadores que ali laboram sob o seu comando. Pedimos a permissão para iniciar a reunião virtual da noite com a prece cantada da Irmã Matilde. Que assim seja. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografado por S. Capelli. A reflexão 16, vinde a mim.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. É o sublime mestre, detentor de todo o poder sobre a terra, pedindo aos homens que aprendessem com ele exemplos de humildade e mansidão, como um grito de alerta para os verdadeiros valores que podem adornar a alma. Ele, que detém toda a sabedoria, é um manancial inesgotável de amor, exemplificado pela humildade. Ele, que detém todo o poder, ensina e dá exemplo de mansuetude. Não te percas embriagado pelo poder que possas deter em tuas mãos, pois o terás apenas por breves instantes. Antes, quanto maior seja a tua força, maior se manifeste a tua humildade. Lembra-te que o poder se avilta e se destrói pela intolerância, levando o arrogante à ruína, que legitima e se fortalece pela mansuetude. Se detens o poder, faze-o como mandatário do alto, mansa e humildemente, como um fato transitório. Guarda para ti. Quem confia em Deus vence. Quem confia em si, convence. O Pai estende a mão a quem o busca na oração. Vinde a mim, diz o Pai, confiai nele e orai. É com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Pablo, que será o expositor do tema evangélico programado para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de muita ternura, de amizade, pensamentos positivos. A espiritualidade amiga e a Jesus, rogamos que o ampare e ilumine e intua nessa missão tão importante para o nosso aprendizado. Caríssimos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas hoje e sempre. A reflexão da noite nos traz justamente em como está a presença e a vivência do Evangelho de Jesus em nossos lares. Para o Espiritismo, Jesus é um modelo de ser mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Neste sentido, é que Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade dele vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não nos podiam ser compreendidas. A mensagem cristã, cedo ou tarde, triunfará. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, o império das forças conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, como estamos passando, neste momento, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Em sua essência, o Evangelho de Jesus, ele representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria
e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e nossas aspirações. E sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. É, portanto, mensagem de salvação, nunca de tormento. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier: qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E Chico respondeu: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, em nossa evolução espiritual, é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente. Mas e por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de solidariedade, igualdade, liberdade e fraternidade. Condições essas imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador, um refletir mais intenso da nossa própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da nossa vida. E Allan Kardec anota: para os homens, em particular, constitui o Evangelho uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações humanas que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se, assim, de agir em conformidade com seus fundamentos. Outros já acreditam que a assídua frequência aos seus templos de fé seja suficiente para torná-los plenos de seu conteúdo. Todavia, o espírito de André Luiz escreve que o Evangelho é livro divino e, enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, ele não nos expõe seus tesouros sagrados. Portanto, o Evangelho de Jesus deve ser conhecido, meditado e sentido, porque o seu maior objetivo é nos renovar e aprimorar-nos intimamente. Richard Simonetti enfatiza: a leitura da Boa Nova não se destina aos outros. Deve falar à nossa intimidade, da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. No Evangelho, encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis: que é preciso edificar o bem e é preciso eliminar o mal. Então, para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta em nosso semelhante, e no combate ao mal, devemos cogitar do que sobra em nós. Então, podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos, e ao aplicarmos suas lições, damos a mais perfeita demonstração de que
as assimilamos. Devemos, portanto, propagá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que apenas com nossas palavras. Divulgá-lo dessa forma dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, perante aqueles a quem convivemos. E ainda, no espírito de Emmanuel, a lição do Evangelho ela consola e esclarece, encoraja e honra aqueles a que recebem, mas se não for usada, nada adianta. O Espiritismo, então, é reviver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo ele não traz moral diferente da de Jesus, mas lança um novo entendimento sobre os seus ensinos, e é neles alicerçado. Algumas das lições do Cristo se apresentam de forma velada. Foram elas, então, explicadas pela nossa doutrina espírita, que, através de seus postulados, busca conscientizar o indivíduo de sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do seu próprio futuro e da presença constante do amparo divino em nossas vidas, em nossa trajetória evolutiva. Em 1864, Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, com o título de Imitação do Evangelho, trazendo a explicação de vários preceitos morais deixados pelo Cristo, em consonância, porém, com o Espiritismo, bem como sua aplicação às diversas circunstâncias. A proposta de sua obra ainda continua sendo de grande importância pela profunda renovação moral que nos sugere. À época de seu lançamento, no entanto, ela representou uma completa reformulação dos conceitos cristãos, porque faz desaparecer as proibições e os pecados, para fazer nascer a liberdade responsável. O Espírito Emmanuel declara que, no labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade. E dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. Em seu aspecto religioso, o Espiritismo é o próprio cristianismo, mas apresentado em sua feição clara e simples, para que Jesus possa ser compreendido na sua essência, dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. No estudo concomitante da doutrina e do Evangelho, temos a aquisição de conhecimentos aliada à sublimação dos nossos sentimentos, porque a pessoa atenta à sua própria evangelização, ou seja, ao conhecimento e à vivência do Evangelho, está em constante busca de maiores níveis de excelência em sua moralidade e na espiritualidade. São palavras, então, de Chico Xavier. O Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho a fazer para melhorar-me. Para nós, o que deve vigorar, portanto, é a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Na prática, é mais fácil ler e julgar, entender os ensinamentos de Jesus, do que exercitá-los. E, realmente, assimilá-los no dia a dia, aprimorando as nossas qualidades morais. Mas poucos, verdadeiramente, conhecem o poder transformador do Evangelho. Talvez o conheçam na teoria, sem, no entanto, tê-lo provado na prática. Pois a prática exige a ação do que a leitura prescinde. Os Evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos.
Jesus ensinou ao mundo que o reino de Deus está dentro de nós e que cada um pode realizá-lo pelo perdão e pelo amor ao próximo. Mostrou que para conseguir a elevação e a felicidade é preciso a vivência e a prática de virtudes. Virtudes essas como a humildade, a bondade, a caridade e o amor. E no amor resumiu toda a sua religião e toda a sua filosofia. Como ele sabia que o ser humano ainda não estava preparado para entender todas as suas lições e que muitos dos ensinos seriam mal interpretados, comprometeu-se a enviar outro Consolador, que permaneceria entre nós. Quando as manifestações espíritas ecoaram em todas as partes do planeta, trazendo notícias de que a morte continua, que a vida continua, que a morte não existe, Jesus, cumprindo sua promessa, estava na direção da equipe de espíritos superiores encarregados de divulgar uma nova doutrina filosófica, científica e religiosa, capaz de servir de instrumento para a transformação moral da humanidade. E a doutrina espírita, fundamentada nos ensinos morais do Cristo, assume esse papel de consolar e orientar-nos quanto à nossa vida e destinação. Não obstante tudo isso, ele continua a enviar mensageiros do bem que encarnam no nosso planeta para fazer revigorar sua mensagem de fraternidade, solidariedade, caridade e amor. Que cada um faça despertar a semente de amor que jaz latente dentro de si, para que o reino de amor, enfim, se instale na Terra, fazendo com que cada habitante desse planeta viva em sua plenitude o exemplo de Jesus. Que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus e que nossas ações sejam pautadas na fé, sempre em vigilância dos nossos pensamentos e ações, em orações sinceras e edificantes, exercitando, sobretudo, as virtudes da paciência, da tolerância, da compreensão, no convívio fraterno dentro do nosso lar e na sociedade. A necessidade de abrirmos esse momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento e da elevação de pensamentos, foi-nos sugerido pelo próprio Jesus em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos, como nos ensina o espírito de Néio Lúcio no livro Jesus no Lar, da autoria de Chico Xavier, no seu capítulo 1. Em todos os lares que Jesus visitava, iniciava uma conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo no diálogo fraterno e no aprendizado. A doutrina espírita recupera esta sugestão de Jesus e estabelece nesse hábito do estudo da mensagem de Jesus dentro dos lares. Terapia fundamental para a recuperação e sustentação desta instituição divina, para que possamos identificar em Jesus nosso companheiro de todas as horas. Recurso este que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o seu núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação dos seus sentimentos, hábitos e ações, e melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. Adquirir hábitos saudáveis ligados ao bem e ao estudo do Evangelho de Jesus exige coragem e perseverança. Atualmente, sabemos que promover a reunião da família por alguns minutos não é tarefa fácil, porque várias conquistas tecnológicas, como o celular, a televisão, jogos de videogame e a internet,
que chegaram até nós com a finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação, transformaram-se, sem que muitas vezes pudéssemos perceber, em elementos de separação, promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. Então, o momento do Evangelho no Lar ajuda-nos a reunir toda a família, pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização de Jesus como nosso Mestre, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do nosso lar. Momento que nos permite elevar nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem dentro do lar. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Neste ambiente, são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante. Quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Coerente com essa visão, afirma o Espírito Emmanuel, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, meus irmãos, vários espíritos de escola se manifestaram sobre a validade e convivência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Dentre eles, podemos citar Bezerra de Menezes, cita: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. E Bezerra de Menezes convida-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada no amanhã. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho nos proporciona ao nosso lar. Pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Joana de Ângeles também se manifestou a respeito desse assunto e nos esclarece. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em sua casa. E prossegue ainda: e se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol do Evangelho em sua casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em seu coração. Segundo Richard Simonetti, em seu livro Temas de Hoje, Problemas de Sempre, no capítulo reservado ao lar, ele diz: o culto do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo comum, a comunhão familiar, onde todos conversam e comentam suas atividades
à luz dos ensinamentos de Jesus. Representa o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e de paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos. E, segundo André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele diz então: quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram neste ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que guardam terão que abrir a porta. Por isto, quando abrimos nossa casa e nosso coração para o Evangelho, estamos acendendo a luz no lar e fazendo com que as trevas batam em retirada. Emmanuel ainda assevera: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade, em toda parte onde o Espiritismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova, meus irmãos, seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente sobre o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no nosso círculo familiar, e afeiçoados com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Então, a observação impensada é ouvida sem revolta, a calúnia é isolada no silêncio, a enfermidade é recebida com calma, o erro alheio encontra-lhe compaixão, a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando em seu lar, a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade. A bondade é uma fonte de paz, de entendimento. A gentileza é a inspiração em todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo Jesus nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado a distribuir o pão divino da Boa Nova junto à multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da nossa romagem humana em todas as circunstâncias, não olvidemos assim os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reino legítimo do amor. Porque, estudando a palavra do céu, em 4 evangelhos que constituem o luzeiro para o mundo de regeneração prometido pelo Espírito de verdade. Somos, cada um de nós, o evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Com o estudo do Evangelho de Jesus, aprende-se a compreender e a conviver na família humana. Assim, consciente de que são espíritos devedores perante as leis universais, procuramos conduzir dentro de atitudes exemplares, amando e perdoando, suportando e compreendendo os reveses da vida. Quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente à data e ao horário semanal estabelecidos, atraímos para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam,
amparam, nos estimulam e protegem a todos nós. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia dentro do lar. O ambiente torna-se posto avançado de luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos superiores. Então, para encerrar, como fazer o Evangelho no lar? Primeiramente, devemos escolher um dia e hora da semana, onde todos, ou a maioria dos que vivem no lar, possa participar. E a partir daí, todos devem ter o compromisso de estarem presentes no momento que foi acordado. Antes do início da reunião, prepare-se o local, colocando-se em cima da mesa uma garrafa de água pura, para ser beneficiada com a fluidificação, pelos benfeitores espirituais, em nome de Jesus. Faça então a prece inicial. Na prece pode pedir-se um amparo de Deus para o lar, onde o Evangelho está sendo estudado, para os presentes, para os seus parentes e amigos, para os enfermos do corpo e da alma, para a paz na terra, etc. Faça então, depois da prece inicial, a leitura de uma mensagem edificante. E aí poderemos lembrar obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, etc. Logo após, teçam comentários sobre a lição, explicando a cada um dos participantes, dando liberdade a cada um possa falar. Então faça por fim uma prece de agradecimento. Um dos presentes fará essa prece, agradecendo as bênçãos recebidas no culto do Evangelho no lar, pela paz, pelas lições recebidas e etc. Por fim, no culto do Evangelho no lar, deve ser evitada as manifestações mediúnicas. Sua finalidade básica é o estudo do Evangelho de Jesus para o aprendizado de todos nós. Os casos de mediunidade indisciplinada, eles devem ser encaminhados a uma casa espírita idônea. E as crianças devem também participar do culto do Evangelho no lar. Nestes casos, os adultos tecerão comentários ao nível do entendimento delas. Jesus, então, asseverou que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Que o roteiro deixado a nós pelo Mestre Jesus seja a luz a iluminar a nossa estrada, que nos levará ao mundo de regeneração que se aproxima. Muita paz a todos e que assim seja. Presentes a esta reunião virtual, patrocinado pela Casa de Sheila. Vamos aproveitar esses momentos de enlevo espiritual, na qual ouvimos a palestra do irmão que trouxe tantas observações necessárias ao nosso crescimento espiritual. Pedimos então a Jesus que permita aos emissários, aos nossos guardiões, nossos mentores, que aumente as nossas capacidades intuitivas, a fim de que possamos ter o melhor entendimento dessas lições, que elas possam calar fundo em nossa alma, a fim de que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, para que possamos cada vez mais continuar a nossa caminhada evolutiva.
Então, meus irmãos, este é o momento do passe virtual. Eu peço para todos que se sentem bem confortavelmente em suas cadeiras, em suas poltronas, ficando bem relaxados, respirando profundamente pelo nariz, compassadamente, e expirando pela boca. Mais uma vez, inspirando, expirando. E assim, nós nos adentramos às correntes positivas do bem e do amor que estão em todo o universo. Essas correntes dos espíritos superiores habitam e transmitem as energias positivas que beneficiam a todos nós. Sentimos que do coração de Jesus essa energia é mais vigorosa e ela parte em cores multicoloridas. E as cores esverdeadas, azuladas, que são as cores da cura, estão penetrando no nosso centro coronário, no alto da cabeça. E vai fluindo lentamente para os demais centros de força. E à medida que vão fluindo, essas energias vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Graças a Deus. Meus irmãos, agora que estamos imantados por essas energias poderosas do bem e do amor, nos sentimos no dever de transmiti-las aos nossos entes mais queridos, aos nossos amigos, nossos vizinhos, a todos os trabalhadores da Casa de Chico. Então, vibremos cada um de nós naqueles nomes que colocamos nas nossas cadernetas de oração. E esses irmãos que estão necessitados, estejam eles nas suas residências, estejam nos hospitais, possam receber o influxo das nossas vibrações positivas naquele órgão mais necessitado. E essas energias curadoras vão envolvendo esses órgãos, paulatinamente, equilibrando e trazendo a saúde necessária para que esses irmãos voltem ao convívio dos seus familiares, de uma vida saudável e continuarem as suas caminhadas evolutivas. Mestre amado Jesus, com a vossa permissão, fizemos essa radiação. Com o apoio de Irmã Sheila e da equipe espiritual da Casa da Nossa Direção. E agora pedimos que as águas que foram colocadas previamente nas nossas mesas, nas garrafas ou nos copos, sejam as suas moléculas transmutadas em elemento medicamentoso, a fim de que, ao bebermos dela, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E com muita fé,
e que esse remédio poderoso fará as mudanças necessárias no nosso organismo. Sentimos que cada vez que dele bebermos, estaremos sentindo que o remédio está indo para o órgão necessitado. Neste momento, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade desta participação com os amigos da espiritualidade maior e encerramos este momento na vossa santa e doce paz. Prezados irmãos, é chegado o momento de finalizar as nossas atividades na noite de hoje. Somos agradecidos pela espiritualidade amiga que sempre nos tem amparado, nos tem protegido, nos tem orientado e nos tem ajudado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre maior, por tudo que nos foi concedido, por tudo o que está nos concedendo e por tudo que nós seremos beneficiados. E assim, Mestre amado, em vosso nome, em nome de Sheila, de todos os amigos trabalhadores desta casa, pedimos a permissão para encerrar as atividades desta noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.